A doença arterial obstrutiva periférica consiste no bloqueio ou estreitamento de uma artéria, principalmente nas pernas, nos pés. A doença apresenta uma prevalência de 10 a 25% na população acima de 55 anos. E cerca de 70 a 80% dos pacientes acometidos com a doença são assintomáticos. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado podem ajudar a prevenir complicações graves. E quem conversa mais com a gente sobre o assunto é o angiologista e cirurgião vascular, Dr. Rodrigo Gurgel. Doutor, seja muito bem-vindo. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Doutor mais cheiroso nessa televisão. Tudo bem, Tudo doutor? bem, você? Tudo ótimo. Doutor, você ouviu que hoje tem até experimento, viu? Hoje pra gente explicar. a produção caprichou pra gente. Quando a gente fala isso, doutor, obstrutiva, a gente fala, tem algum empecilho aí, alguma coisa não está me deixando passar. Exatamente. É mais ou menos isso, doutor? É isso mesmo. Na verdade, as doenças arteriais obstrutivas, como o nome diz, elas afetam as artérias, né? Uhum. As artérias são os vasos que levam o oxigênio e os nutrientes para todo o corpo, os órgãos para funcionarem corretamente, né, e para o corpo funcionar em equilíbrio. E as artérias, elas têm uma parede muito musculosa. E por quê? Porque elas precisam aguentar a pancada do sangue que vem do coração. Né? Não são como as veias, que são mais moles, mais complacentes. Né? E o problema arterial, ele começa a partir daí, através das lesões das paredes das artérias. Né? E aí vai começando a produzir um quadro obstrutivo até chegar ao quadro oclusivo, que é o quadro mais grave. Essas artérias, elas são feitas para ser, obviamente, saudáveis, mas elas vão sofrendo um processo de lesão e vão inflamando. E a parede inflamatória dela pode ficar um pouco mais grossa do que o habitual, que já é uma obstrução, né, uma oclusão, porque vai aumentando esse calibre da parede, ela vai ficando mais estreita, a luz do vaso vai ficando mais estreita. Ou então ela pode sofrer uma lesão e criar um buraco ali, né? A gente tem ali uma ilustração da parede normal, o sangue passa normalmente, né? E ali a gente vê que vai se formando um quadro obstrutivo através de placas. Como essas placas se formam? A parede das artérias, elas inflamam, elas sofrem lesões contínuas e é como se abrisse uma rachadura ou um buraco mesmo, igual um buraco no asfalto. E aquilo dali precisa ser cicatrizado. O corpo, obviamente, vai tentar cicatrizar. Só que tem coisas que chegam antes para esse processo de cicatrização, para fechar aquele buraco. E normalmente é a gordura, é o colesterol. Então, quanto mais alto o colesterol, mais rápido ele vai chegar para tentar tapar aquele buraco, para tentar tirar aquela lesão dali. E o organismo vê que quem está tampando aquele buraco não é o processo de cicatrização normal, é alguma coisa estranha. Um corpo estranho. Um corpo estranho. E aí ele manda as nossas células de defesa tirar aquilo dali, aquele colesterol. E a célula começa a atacar para tentar dissolver ele, só que ao invés de dissolver, o processo que ela faz de dissolução causa um enrijecimento desse colesterol, dessa gordura. Então ele fica duro e vira uma placa. É isso que dá trombose, doutor? Não. Essa não dá uma trombose. A trombose já é a coagulação do sangue, mas já é para um processo diferente. É a lesão do vaso com o sangue tentando coagular aquele local. E aí ele vira um trombo, vira um coágulo. Tá. Né? A obstrução arterial, não. Embora existam alguns trombos de coágulo arteriais. Tá? Também pode acontecer uns coágulos arteriais. Mas o processo é um pouco diferente. O processo obstrutivo, ele é da tentativa do organismo de tirar o corpo diferente que está tentando fazer aquela regulação, tentando fazer aquele equilíbrio da lesão. A gente tem aqui, doutor, a nossa trabalho de ciências. Isso. Esse aqui seria o vaso normal. Pode é o que acontece. Gente, doutor. Quando ocorre a obstrução, essa obstrução ela tende a ser pequena, placas pequenas. A pessoa não tem sintoma nenhum. Quando as lesões elas vão sendo contínuas, ou então essa placa ela não consegue ter o controle, ela vai crescendo e essa obstrução ela vai sendo uma obstrução grande. Ela pode chegar a ser uma obstrução total. E aqui a produção fez pra gente uma ilustração perfeita. Aqui é como se fosse o vaso normal, né? E aqui ilustrando o sangue, o correto é o sangue passar direto por esse vaso. Rapidão. Né? Rápido, direto, na quantidade perfeita. Aqui na ilustração tem
No já segundo, tem uma gordurinha já aqui. tem uma placa, Uhum. que normalmente são placas de gordura. Quando isso acontece, não passa na quantidade perfeita, né? Ele entope, vamos dizer Então, assim. entope, e aí você vê que passa pouca quantidade, tá? Ou não passa. E aí é quando começa a surgir os problemas. E o que ocasiona isso, doutor? Só os nossos maus hábitos ou não? Exatamente. A principal causa hoje da obstrução já foi feito um ranking, né? É o tabagismo. Porque as drogas do cigarro, elas vão causando uma lesão muito forte da parede do vaso. A grosso modo, você imagina que todas aquelas drogas, além de esquentar demais o ambiente, elas vão raspando nessa parede do vaso. Então, elas vão destruindo as camadas de dentro para fora. Vão causando essa lesão e aí já acontece o que a gente explicou, a tentativa de tapar esse buraco. A segunda é a hipertensão. O que é a pressão arterial? É a pressão do sangue na parede do vaso. Então, quando você tem uma hipertensão, o sangue está a todo momento dando uma pancada muito forte ali na parede. Ou ela vai quebrar a força da parede do vaso e ele vai dilatar, formando um aneurisma. Ou ela vai quebrar as primeiras camadas, gerando uma lesão, e na tentativa de curar aquilo, de fechar aquela lesão, começa a se formar a placa. E o terceiro, né, é a dislipidemia ou hipercolesterolemia, que é o aumento do colesterol. Né? Porque se você tem muito colesterol, a gordura muito alta no sangue, não vai dar nem tempo do organismo tentar fechar aquilo dali da forma correta. O colesterol ele já vai ver aquele buraco e já vai entrar ali. Né? E aí nós temos outras causas. Diabetes seria uma delas, Diabetes doutor? é uma delas, porque o diabético, o açúcar no sangue é muito alto, o sangue é mais viscoso, a lesão na parede da artéria ela vai acontecendo por essa viscosidade. E a artéria vai se tornando mais dura também. Olha A idade isso. avançada, né? A gente vai ficando velhinho, a gente vai perdendo a elasticidade do corpo e o mesmo acontece com a artéria. E aí vem a obesidade, que está diretamente ligada ao colesterol, e o sedentarismo, né? Que na maioria das vezes está ligado ao sobrepeso ou obesidade. E medicamento faz isso também, doutor, ou não? Não, normalmente os medicamentos não causam lesão dos vasos, tá? Muito pelo contrário, a gente usa alguns medicamentos para tentar reverter isso. Né? No caso, quando o paciente ele apresenta colesterol alto e essa lesão do vaso, primeira coisa, medicamento para tentar diminuir o colesterol. Mas o pulo do gato é a mudança do estilo de vida. Porque senão não vai adiantar, né, Melhorar a doutor? alimentação, exatamente, porque não adianta. Né? Tem paciente que fala assim, se eu estou tomando remédio para o colesterol, eu posso comer a gordura que eu quero. Não pode. Se você está tomando remédio para o colesterol, aí mesmo você tem que diminuir a ingesta da gordura. Mas são os fatores de risco que podem levar a um desdobramentos bem graves. E aí fala que no início é assintomático, né, doutor? Exato. Mas existe algum momento em que você fala assim, "Ih, deu ruim porque eu tô vendo queimar ou tô vendo alguma coisa a gente consegue ver, doutor? Existe. Na verdade, assim, a gente tem os sinais, né, que são aquilo que a gente vê, e os sintomas, que é aquilo que a gente sente. Normalmente, essa doença é uma doença inicialmente sintomática, ela apresenta mais sintomas. Como é que é o sintoma? O vaso ele vai sendo obstruído. Conforme ele vai sendo obstruído, menos sangue vai chegando. Se é em um órgão, aquele órgão vai começar a ter disfunção. O estômago ele vai deixar de fazer a função dele porque ele não está tendo nutriente e oxigênio para trabalhar. O pulmão a mesma coisa. Se é na carótida, o cérebro começa a falhar, até que pode soltar uma placa de gordura e dar um AVC. Né? Agora, falando de membros, pernas e braços, falar das pernas que é mais fácil de entender. A pessoa vai começar a andar e vai chegar um momento que aquele músculo está sendo tão trabalhado porque a caminhada está mais longa, que a quantidade de sangue que chega não está conseguindo suprir a necessidade do músculo. Aí a pessoa começa a sentir uma dor em repuxo, em aperto. Tá? A gente faz um comparativo que essa dor em aperto do músculo da perna é a mesma dor em aperto do coração. Porque o coração, quando infarta, quando há uma obstrução, o coração precisa do oxigênio para bater, não chega e aquela parte, ela necrosa, né? E a mesma coisa acontece com a perna, ela começa a dar sinais de muita dor. Aí o indivíduo tem que parar, porque aí parou de trabalhar o músculo, a quantidade de sangue que chega vai suprir aquele músculo em repouso. Aí a dor para. Quando vai piorando? Quando o paciente avisa, eu caminhava 500 metros, agora eu caminho 300, até que a dor chega ao repouso. O paciente está deitado e está sentindo dor. Esses pacientes, normalmente, eles chegam ao consultório relatando que eles deitam na cama, mas eles botam a perna pendurada para baixo,
porque aí a queda do sangue consegue suprir. Ele não consegue ficar com a perna para cima. E aí começam os desdobramentos, o sangue não chega, e aí começam os sinais. A perna começa, que era a fotinha que a gente estava ali. Coloca pra gente de novo. Começa a ter a Nossa, cianose, doutor. tá vendo? A perna começa a ficar roxa, dá uma mudança de temperatura, a perna começa a ficar gelada, porque o sangue é quem mantém a temperatura em equilíbrio. E nesse estágio a dor é muito forte. Porque quando o sangue não chega e chega essa forma a ficar roxa, significa que o músculo está morrendo, o músculo está entrando em necrose, né? E daí a gente consegue desenvolver úlceras, né? Feridas na perna. Que é assim, essa Nossa. úlcera, ela é uma úlcera diferente da úlcera da varize, que é a úlcera varicosa. A úlcera das varizes, elas são úlceras maiores, com as bordas menos delimitadas e elas são mais molhadas. Elas são mais... Essa não. Essa ela tem uma borda muito delimitada e ela é uma úlcera seca. Ou ela é preta ou ela é cascuda. O diabético tem muito medo da ferida. Porque não cicatriza, né, doutor? Isso. Mas a ferida que o diabético tem que ter mais medo não é a da varize, é a ferida da artéria, que é diferente. E se o sangue não chega, aquele músculo morre e começa a secar, que é esse estágio. E aí, perdido, doutor? Perdido. Não tem como recuperar. Né? Isso é um processo que chama mumificação. É quando a gente vê lá as múmias são secas. Por isso, né? O sangue não passa, o corpo morre, ele seca. E aí acontece isso, o sangue ele não chega, aquele órgão, aquela área do corpo, ela começa a ficar roxa ou pálida, gelada, e a dor é muito forte, tá? As pessoas, é uma coisa assim, até um pouco pesada de dizer, porque as pessoas falam assim, poxa, houve uma amputação, né, que é o último nível. Mas quando o paciente ele chega para amputação, a dor, o quadro é tão avançado e a dor é tão grande que ele já chega te pedindo isso. Para tirar essa dor. Tira porque eu quero tirar essa dor, porque eu já não aguento mais. Meu Deus. Doutor, exatamente. tem perguntinha? Vamos lá. Temos perguntinha para o doutor, vamos ver aqui, ó. Ana Lúcia Lopes Rezende. Boa tarde, doutor. Esse laudo é meu. Pode explicar o que significa? Obrigado, Ana Lúcia. Vamos ver se o doutor pode explicar. Vamos ver. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Transparência normal, 6 claustrofênicos. Livres, área cardíaca normal. Tá, então, me parece um raio-x, tá? Ali mostra uma alteração dorsal, uma escoliose, né, que é da questão óssea da coluna. Aí eu vou pular a aterosclerose. Uma transparência pulmonar normal, ou seja, o pulmão tá normal, os seios que a entrada do pulmão tá livre e a área cardíaca normal. O coração não tá grande, não tá pequeno, mas ela tem uma aortoesclerose. Tá, quando você faz o raio-x, você consegue ver a artéria aorta ali. E essa artéria aorta, ela pode ter uma esclerose. A esclerose, ela pode vir por formação de placas, que é muito difícil na artéria, bem difícil, porque ela é um vaso bem largo. Mas se tratando de mulheres, principalmente mulheres que já passaram do período da menopausa, porque perde muito cálcio, não é raro encontrar deposição de cálcio na parede da artéria, tá? A artéria toda branquinha de placa de cálcio, que pode dar essa característica de aortoesclerose incipiente, porque não está causando nenhum mal para ela nesse momento, tá? É visualizar. Quando as placas de gordura elas são muito antigas, o cálcio começa a depositar nela. Então ela fica uma gordura e cálcio, ela fica meio dura, são placas mistas. E com o tempo pode formar uma fibra, uma teia para tentar segurar aquela placa ali, para que ela não solte, tá? Então, assim, existem placas que são fibrocálcicas, né? Fibrolipídicas ou mistas, que é cálcio com lipídio. Como ali eles não mostraram uma arteriosclerose, que é a alteração da artéria, uma esclerose da artéria, e uma ortoesclerose, provavelmente é uma deposição de cálcio, não vejo nenhum problema associado nisso. Que demais. Tem mais perguntinhas. Vamos lá. Mais perguntinhas para o doutor, vamos ver aqui. Vamos ver aqui. O atendimento foi rápido aí. Bernadette de Curitiba. Boa tarde. Estou com o olho todo roxo por uma veia que estourou na pálpebra. Por que isso ocorre? Muito obrigado, Bernadette. Vamos lá. Então, aí a gente já está, no caso, falando da veia, né? Às vezes elas são mais complacentes, mais moles. Isso pode acontecer por aumento de pressão arterial, tá? Ela estoura. Ela estoura sozinha. Pode ser por deficiência de algumas vitaminas que fazem parte da parede dos vasos, das veias. E falta de vitamina C, falta de vitamina D.
Pode ser pelo sangue um pouco mais viscoso, que aí entra o colesterol alto, pouca água, né? E aí ele pode estar... ter tudo isso associado, mas a pessoa está tranquila. Existe uma coisa que acontece muito na esclera dos olhos, que é a parte branca, porque às vezes a gente se estressa ou está muito sol, há uma vasodilatação muito forte e fica tudo vermelho, como se fosse um derrame, né? No caso dela, pode ter acontecido isso com o vasinho do olho. Mas é sempre importante dar uma olhada com o oftalmologista para saber se a pressão intraocular dela está normal, se existe algum glaucoma que possa culminar com esse estouro de vaso. Uau, imagina, doutor, se acordar no outro dia assim. É. Porque é assim, né? Rápido, né? Exatamente. Acontece às vezes também, as pessoas não se ligam muito, mas acontece problema renal. Uma coisa, a pessoa que tem um problema renal que começa a eclodir muito rápido, ela amanhece com os olhos muito inchados. Dormir com o olho normal. Amanheceu muito inchado, dá uma olhada, que o primeiro sinal que pode acontecer é o rim. Se fosse os dois olhos, poderia ser o rim, que por causa do aumento da pressão e do líquido, pode ter estourado o vaso. Uau, mais perguntinhas. Mais perguntinhas para o doutor, vamos ver aqui, ó. Marisete, boa tarde. Obstrução arterial é o mesmo que estenose? Muito obrigado, Marisete. Isso, então. Quando o vaso ele começa a ficar espesso e a placa existe, ela diminui o fluxo do sangue. Isso é uma estenose. Entendeu? Toda estenose é uma obstrução arterial que está acontecendo, mas nem toda obstrução arterial é uma estenose. Exatamente. Você pode ter estenose por ferida da parede do vaso e ela foi cicatrizando como se fosse um queloide e ela está diminuindo, tá? Vamos supor, quando o nosso parâmetro de gravidade, quando a gente faz um exame, de 100% do fluxo, se o paciente ele estiver normal e com 70% de obstrução, a gente pensa em intervir nisso, ou faz um acompanhamento. Se o paciente ele estiver com muita dor, com algum quadro, e tiver maior do que 60% de obstrução, aí a gente já considera uma obstrução um pouco mais grave e tem que intervir. Se o paciente ele tem 40%, 30%, a gente sabe que tem uma placa, mas a gente considera uma estenose. Entendi. E aí depende de cada isso para fazer um tratamento. Exatamente. Doutor, a gente queria fazer um monte de perguntas. Mas passa rápido. Então faz o seguinte, você de casa, aproveita para seguir o doutor na internet, vai fazendo mais perguntas que o doutor volta para responder. Não demora, por favor. Não, então eu vou estar aqui. @doutordr.rodrigogurgel. Doutor, obrigada mais Eu que uma agradeço vez. Viu? a confiança. Sempre. Obrigado.